Sabe aquele banheiro todo branco, sem graça, sem cor, sem vida? Louças brancas, piso branco, revestimentos de parede branco, teto branco, enfim, absolutamente todo branco. E pior, louças e até os revestimentos mesmo cerâmicos mais antigos, nada muito atual, iluminação bem precária. Esse é o banheiro desse cara que eu vou te mostrar nesse vídeo. Ele tem 40 anos e mora sozinho. E a ideia que ele queria para esse espaço era realmente trazer mais cor, trazer mais vida. E uma coisa muito interessante é que nesse banheiro ele queria trazer um pouco da história dele, um pouco da história da infância dele e de como ele vivia quando era pequeno, dos lugares que ele passeava, de como ele curtia a infância. E para isso, a ideia desse banheiro foi trazer essas memórias afetivas para esse espaço, para esse novo banheiro, de uma forma muito contemporânea, mas fazendo ligação ao passado desse moço. E o que ele queria e o que a gente trouxe nesse banheiro foi realmente as memórias de infância, mas traduzidas em uma versão muito mais atual, muito mais contemporânea, muito mais elegante, para trazer um espaço totalmente novo e um banheiro para que ele possa gostar de estar lá, tomar um banho relaxante e ter os seus momentos mais íntimos ali com uma forma muito mais tranquila e muito mais gostosa, não é mesmo? E um pouco da história dele é que ele nasceu em Brasília e ele viveu em Brasília, vive em Brasília, e ele queria trazer para dentro do banheiro um pouco dessa memória de como Brasília faz parte da história dele. E talvez você não conheça Brasília. Para te contextualizar, tem um artista que se chama Atos Bucão e ele tem vários azulejos muito conhecidos que está espalhado em toda a cidade. Então, desde um banheiro no parque da cidade até um ponto de metrô, existem vários lugares, prédios, enfim, vários lugares que você encontra o azulejo dele e que é bem característico de Brasília. Então, para trazer um pouco mais dessa brasilidade para dentro do banheiro, a ideia foi usar revestimentos que lembrem o revestimento de Atos Bucão. Afinal, nada mais brasiliense do que revestimentos como esse. E aí a ideia realmente foi trazer as cores com esse revestimento. E uma coisa que ele não curte muito é exatamente o que o banheiro era antes, que é o banheiro todo branco. Então, muita claridade, muita cor, sabe? Muito básico, ele não gostava muito. Então, ele queria trazer realmente tons mais coloridos para dentro do espaço. Por isso, o revestimento, ele tem essa pegada um pouco mais azul e também um pouquinho de branco para não fechar tanto o espaço. Nas paredes, foi escolhido que não fosse colocado revestimento até o teto. Isso fora da área do box. Afinal, é importante lembrar que dentro do box é importante sim que a gente coloque revestimento pelo menos até a altura ali do chuveiro, para quando respingar a água não mofar as paredes. Mas fora da área do box, você nem precisa colocar revestimento nas paredes. Isso é uma escolha pessoal. Então, nesse caso, ao invés de não ter nenhum revestimento, a ideia foi colocar um revestimento até meia parede. E depois, acima desse revestimento, uma pintura que é a pintura azul, que também remete ao azulejo. E o piso, ele tem o mesmo material, né, o mesmo revestimento que foi escolhido para colocar até a meia parede. Então, essa uniformidade e gera uma sensação também de continuação. Então, parede e piso com o mesmo revestimento. O último revestimento, que eu acho que você já notou e eu não comentei ainda, que é o revestimento amadeirado. Então, esse banheiro, ele tem esses tons mais azulados, mais frios. E aí, para trazer um pouco mais de aconchego, um pouco mais de calor por espaço, a ideia foi realmente trazer um revestimento amadeirado nessa área do box. Então, a composição interna do box é esse revestimento amadeirado nas paredes, junto com aquele revestimento que comentei, que lembra as obras, né? Lembra muitas construções aqui de Brasília. Então, a ideia desse revestimento se unindo e também combinando traz um aconchego muito maior para a área do box. E uma coisa que vale lembrar sobre piso, sobre escolha de piso, é que você não é recomendado colocar piso polido no banheiro, que é aquele piso que é mais liso. Ele é um piso que é muito escorregadio. Então, principalmente para a área dentro do box, mas eu diria até no banheiro inteiro, não é recomendado colocar esse tipo de piso porque você pode cair muito mais facilmente. Então, se você quiser um piso, às vezes eu gostei muito desse tipo de piso, muitas vezes ele tem a versão acetinada e a versão polida.
A acetinada é exatamente a que eu estou recomendando você colocar no banheiro, que é a versão que ela não é lisa, né? Ela não é tão lisa quanto a polida. E aí, às vezes, o mesmo piso tem o mesmo padrão, o mesmo desenho, o mesmo tamanho, e você pode colocar, talvez, na casa inteira, a versão polida e dentro do banheiro a versão acetinada, que vai garantir muito mais segurança. Mas voltando a falar dos revestimentos, das escolhas de todo o banheiro, da composição do banheiro, uma coisa que ele falou que gosta muito é de louças escuras, louças pretas. E eu tenho certeza que muita gente também gosta. E eu já vi em vários lugares, principalmente lavabo, assim, eu acho muito legal, fica muito bonito. E aí, na composição, a ideia foi trazer todas as louças pretas. Então, foi escolhido a bacia preta, o assento preto, a cuba também e o chuveiro. E um ponto muito importante, muitas vezes você vai procurar um chuveiro para colocar no banheiro e encontra variações de cor. Então, você tem o preto, você tem o dourado, você tem o red gold. Então você encontra todas essas variações de cores, mas para chuveiros que não se esquentam, né? Eles precisam de um aquecimento central. E para o caso desse banheiro, que ele não tinha esse sistema de aquecimento no prédio, teve que se usar um chuveiro elétrico. E aí, o uso desse chuveiro foi um chuveiro que é um dos poucos chuveiros que a gente encontra no mercado na cor preta. Inclusive, ele existe variações. Ele tem preto com cromado, tem preto com rosé, tem branco cromado, enfim, várias variações de cores. E eu vou deixar aqui no link, um vídeo de unboxing para você assistir desse chuveiro que eu estou falando aqui, o preto. Mas no nosso site você encontra todas as variações de cores, inclusive na versão 220 e 110 volts. E aí o ideal, o que chamou a atenção nesse caso, é que o chuveiro, apesar de não ser um chuveiro apesar de ser um chuveiro elétrico, ele também combina com todo o restante do banheiro, com todas as louças. E aí, para harmonizar com as louças e não deixar tudo preto, os metais foram escolhidos na cor cromada. Então, desde a torneira, a ducha higiênica, que é uma ducha Link, até os acabamentos, enfim, todos eles foram cromados. Então, o ideal é que você escolha todas as louças de um tom e os acabamentos, os metais, de um tom também específico. Então, se você escolheu a torneira preta, o ideal é que todos os outros metais sejam no tom preto. Então, aqui foi esse equilíbrio entre as louças pretas e os metais cromados. Muito interessante falar da bacia. Eu acho que a bacia é um ponto polêmico e eu acho que ela tem ganhado muito mais o coração dos brasileiros nos últimos tempos. As pessoas têm sentido um pouco mais de confiança em ter uma bacia suspensa. E o que é uma bacia suspensa? É diferente da bacia convencional, que é aquela que não tem caixa acoplada, que a gente dá descarga na parede, enquanto a bacia de caixa acoplada é aquela que vem com a caixa, né, e você tem o sistema de água ali dentro da caixa. Existe a bacia suspensa, que o diferencial dela é que ela é fixa na parede, ela não tem nenhuma ligação com o piso. E existem várias e várias vantagens de ter uma bacia suspensa. Mas antes que você me pergunte, eu sei qual é o seu maior medo. É que essa bacia não suporte o seu peso ou de alguma pessoa que você conhece. Você tem medo dessa bacia cair. Eu sei disso porque muita gente já me questionou sobre isso. E eu vou te afirmar que essa bacia, ela tem uma resistência muito grande. Então, assim como qualquer outra bacia, independente se ela é convencional, com caixa acoplada, você nunca mesmo, deve subir na bacia apenas com o pé ou para poder pegar alguma coisa no alto. Nunca, porque o risco dela quebrar é muito grande. Então, uma carga pontual, ela não é recomendada nem para bacia comum, dirá para uma bacia suspensa. Mas se o intuito da bacia é somente para você se sentar, então a carga é distribuída sobre ela, então ela não tem esse risco de cair com o peso de uma pessoa. Então, assim, é praticamente nulo o risco de cair e você se machucar por conta de uma bacia só porque o fato dela não estar fixa no chão. E aí os benefícios dela é porque, pelo menos no meu ponto de vista, tem a parte da limpeza, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, que é quando você vai limpar o chão do banheiro e aí você vai rapar ali, o rodo sempre fica batendo na parte de baixo da bacia. E muitas vezes arranha a bacia, porque às vezes a gente quer tirar a água e tá batendo ali, e às vezes acaba arranhando a base da bacia. E essa é uma das vantagens da bacia suspensa, porque não tem esse risco, no final o rodo vai passar embaixo da bacia tranquilamente, então a limpeza é muito mais facilitada. O outro benefício é que você pode pegar
essa bacia quando você tem que trocar de local. Eu moro num apartamento, ou eu moro num lugar que é mais difícil de trocar toda a tubulação pelo piso. Eu posso trocar a tubulação vindo pela parede. Então a tubulação dela é pela parede, então tudo vem direto da parede. Nada é ligado com o piso, como eu comentei, nem ponto de esgoto, nada. Então tudo vem da parede, então você consegue fazer essa troca de localização da bacia dentro do banheiro com mais facilidade. Essas são as vantagens que eu acredito, além de ser esteticamente muito bonito. Eu já vi em vários lugares na Europa esse tipo de bacia, e aqui no Brasil eu acredito que está chegando e que vai ser realmente uma coisa que a gente vai trazer para os nossos espaços com menos preconceito que a gente tem hoje, porque ela realmente é uma bacia segura. Eu acho que esse é o maior receio do brasileiro. E um detalhe muito importante que talvez você não saiba é que normalmente as bacias, né, os famosos vasos sanitários, são vendidos separadamente do assento, exceto quando é um kit. Então é importante que você saiba, porque normalmente o assento, que é aquela partezinha da tampa mesmo, onde tem a parte normalmente acolchoada, às vezes não, e a tampa sendo slow close ou não. Slow close é realmente quando você solta a tampa e ela desce devagarinho, não bate, né, dá aquela sensação de impacto. Então você só empurra ela e ela desce. Esse é o slow close. Então o assento normalmente é vendido separado da bacia. Então, especificamente sobre esse assento que está nesse banheiro, tem um unboxing que eu vou deixar aqui para você conferir cada detalhe dele, porque assim, existem diversos assentos para um modelo de bacia, e aí você pode escolher entre eles. Então eu vou deixar esse especificamente, se você gostou desse modelo, dessa composição, vou deixar esse unboxing para você assistir depois desse vídeo, tá bom? E sobre a última peça de louça desse banheiro, que eu não comentei ainda, que é a cuba, que é essa cuba Platinum, linda nesse tom maravilhoso, que para mim realmente é o meu preferido. Eu sou a pessoa do preto, então realmente adoro os tons de preto, tanto em louças quanto dos metais. Então essa cuba, ela é uma cuba muito slim, eu acho que ela é uma cuba que tem um design muito bonito, ela tem umas bordas finas, ela é uma cuba redonda, tem as vantagens da cuba redonda em relação às cubas quadradas, que é que você ganha espaço, onde as laterais da cuba quadrada, nessa área que sobra entre a diferença de uma cuba redonda e uma cuba quadrada, você ganha de espaço de bancada. Essa é uma das grandes vantagens, então talvez você não tenha tanto espaço de bancada, uma cuba redonda pode ser ideal para você, mas também ela também pode trazer uma composição com espaço. Nesse caso, veja como ficou legal e harmônico a ideia de uma cuba redonda com um espelho também redondo. Então você tem uma composição que gera uma sensação de muito mais harmonia. E falando sobre ainda a área da bancada, a gente tem essa torneira, que é uma torneira de bica alta. E afinal, o que é uma torneira de bica alta? E qual a outra opção? Se não é bica alta, é o que então? Existe a torneira de bica alta e a torneira de bica baixa. A de bica alta é perfeita para cubas como essa. Essa é uma cuba de apoio, que é a cuba que é apoiada na bancada. Então vocês estão vendo aí que ela tem uma bancada e ela fica sobre a bancada. E existem diversos outros tipos de cuba. E aí, para esse tipo de cuba, que é a cuba de apoio, o ideal é que você use ou uma torneira de parede, que poderia ser uma opção, mas lembrando que para ter uma torneira de parede você precisa ter toda a tubulação feita, né, ali antes de aplicar o revestimento, para que a torneira seja instalada na parede, porque é diferente a altura de uma torneira de bancada. E aí a torneira de bancada, se você for colocar, nesse caso dessa cuba, ela não tem uma mesa, que é a parte que vem na própria cuba, onde você instala a torneira sobre a cuba. Então, como essa cuba não tem, ela vai ser uma torneira de bancada instalada na bancada. Então, ela precisa ser alta o suficiente para vencer o tamanho, a altura da cuba e ainda ter espaço suficiente para você conseguir lavar a mão, colocar a mão embaixo da torneira para lavar a mão tranquilamente. Então, essa altura maior da torneira chama-se bica alta. Então, se você tem a necessidade de colocar uma torneira como essa no banheiro, a recomendação é que seja de bica alta. Mas, se você tem aquela cuba, que é uma cuba bem tradicional, de embutir, que é aquela que fica embaixo da pedra, né? Ela é instalada embaixo da pedra da bancada ali. E aí você tem a torneira, muitas vezes saindo da própria pedra, né? Colocada, instalada sobre a própria pedra. Como a cuba está embaixo e a torneira não precisa vencer a altura da cuba para poder conseguir te deixar lavar a mão tranquilamente, nesse caso pode ser uma torneira de bica baixa. Porque aí ela não precisa ser tão alta
e por não ser tão alta, na verdade por ser uma torneira mais baixa, ela é chamada torneira de bica baixa, ou misturador de bica baixa, ou monocomando, enfim, existem diversas opções. E aí a gente tem essas variações que eu te conto em outro vídeo. Mas se você quiser saber mais detalhes, também tem um blog e eu vou deixar aqui na descrição, só para você entender a diferença entre torneira, misturador e monocomando. Afinal, essas nomenclaturas são muito importantes se você está procurando esse tipo de acabamento. Ainda falando sobre a bancada, eu acho muito legal essa proposta dessa bancada. Afinal, muitas vezes a gente vê em banheiro, principalmente banheiros pequenos ou banheiro de apartamento, quando você vê a bancada, ela é toda fechadona. Você tem a parte da pedra embaixo, um armário inteiriço ali, praticamente até o chão, muitas vezes até o chão. E aí você tem um bloco único ali, quase como se fosse uma caixa. E aqui nesse banheiro a proposta foi exatamente trazer um pouco mais de leveza visual, trazendo a bancada, a parte da pedra, suspensa, né? Então ela tem uma área ali, um vão embaixo, e depois um armário menor embaixo, então você tem, obviamente, menos espaço de armazenamento, mas ganha no ponto de vista de que é muito mais bonito esteticamente e mais leve esteticamente também. Então, se você não tem aquele bloco inteiriço ali de armário, você traz um pouco mais de leveza e dá para trazer uns itens de decoração para deixar o espaço bem bonitinho, sabe? Aquela coisa bem planejada, bem arrumadinha, elegante e combinando com todo o resto do banheiro, toda a composição. E aí eu acho que vale lembrar, falando que eu estava comentando agora sobre torneira e já falando dessa questão da bancada, na lateral da bancada foi instalada a papeleira. Então, é uma solução que eu acho bem legal também. Muitas vezes a gente instala a papeleira, e papeleira, se talvez o nome não seja tão claro para você, papeleira é o lugar onde a gente coloca papel higiênico. Então, o porta-papel higiênico nominalmente é conhecido como papeleira. E a papeleira, nesse caso, não foi instalada na parede. Normalmente a papeleira fica assim, do lado do vaso, né? Então a gente, da bacia, né? A gente tem que puxar aqui na lateral. Nesse caso foi instalado na própria bancada, então é muito mais fácil de pegar durante o dia, durante o uso do banheiro. E uma coisa super curiosa e que eu acho muito legal falar sobre essa papeleira é que ela é uma papeleira dupla. Basicamente, ela comporta 2 papéis higiênicos, 2 rolos, né? Ao mesmo tempo, que é muito mais prático, muito mais fácil no dia a dia. Eu, por exemplo, tenho uma papeleira dupla na minha casa e eu acho que isso é uma funcionalidade muito grande, porque às vezes um rolo tá acabando e aí você tá no banheiro e você não tem como sair para buscar outro, e aí você já tem um outro ali de reserva. Então isso para mim é uma praticidade que eu acho muito legal de ter dentro do banheiro. Então eu sempre deixo um rolinho ali inteiro e um enquanto está sendo usado, e aí depois, assim que acaba um, você troca e já coloca um novo. E assim, eu acho que facilita muito no dia a dia, sem precisar... Eu não sei se já aconteceu com você, mas ter que gritar alguém para trazer papel higiênico é muito constrangedor. E aí, essa papeleira dupla, ela resolve esse problema. Então, essa facilidade, eu acho que traz muito mais facilidade para o dia a dia. Existe esse modelo de papeleira dupla, que é uma papeleira mais vertical. Que existe também ela na horizontal, então é um papel higiênico ao lado do outro. Então, dependendo do seu espaço, do seu banheiro e da linha de metais que você escolher, vai ter essa opção para você colocar no seu espaço. E aí, falando um pouquinho ainda sobre os metais, a gente tem a ducha higiênica, que muita gente, quando vai comprar uma ducha higiênica, pensa, meu Deus, são tantas opções. Eu não faço ideia de qual escolher, qual que é a melhor, qual que é a composição que vai compor melhor com o meu banheiro, qual que tem um jato melhor, qual é o tipo de acionamento, enfim. Pra mim, pelo menos, acho que são muitas dúvidas na hora de escolher uma ducha higiênica. Então, essa ducha específica, eu vou deixar aqui, ó, um link para você assistir um vídeo de unboxing só sobre ela. Tudo sobre essa ducha higiênica, para você ver se essa talvez seja a melhor para o seu banheiro. Então, assiste lá. Mas, de novo, depois desse vídeo aí. E só para finalizar esse banheiro, eu acho que é importante falar da iluminação. Então, esse é um banheiro que tem uma janela que vai para a área externa, então ele recebe luz natural ao longo do dia. Mas a ideia aqui do projeto foi realmente trazer uma iluminação que tivesse duas funções, mas 2 tipos de iluminação. Então a gente tem a iluminação geral, que é as iluminações feitas por pontos que tem no teto, no forro, no caso. Então são 2 pontos de iluminação na parte de área mais seca, ali na parte da bacia sanitária e da cuba, e um ponto dentro do box do banheiro, que eu acho muito legal, porque aí você liga ali na hora que vai tomar banho, você não precisa fazer esse circuito junto. Então às vezes você pode ter uma iluminação que liga somente a parte da área da bacia e da cuba quando você estiver usando só essa área, e ter uma iluminação dentro do chuveiro, dentro do box. E aqui um detalhe que eu acho muito legal, que talvez você nunca tenha pensado, é que dentro da área do box você pode colocar uma iluminação RGB.
E se você tiver essa iluminação colorida, né, RGB dentro da área do box, você pode ter todos os benefícios da cromoterapia aí dentro do banheiro da sua casa. Então, muita praticidade. E aí essa luz ligaria, essa iluminação, ela seria ligada isolada, né? Então, somente quando você for tomar banho, você pode acionar ela. E aí o segundo cenário dentro desse banheiro de iluminação é a iluminação que provavelmente chamou mais atenção quando você viu a foto do ambiente, que é a iluminação atrás do espelho. Então esse espelho redondo, ele não fica colado na parede, ele tem um avanço, então ele não fica no mesmo linha ali da parede. Ele tem essa iluminação atrás dele, então ele tem uma estrutura que faz o espelho ficar mais à frente, e aí em volta, né, na parte de trás, ele tem uma fita LED que traz uma iluminação muito aconchegante. E é uma iluminação que eu gosto muito, porque além de ser muito bonita e aconchegante, ela é iluminação funcional. Porque, como eu sempre digo, a iluminação no banheiro, o ideal é que no espelho você tenha uma iluminação de frente, que você tenha uma iluminação vista de frente, basicamente como eu tenho uma iluminação aqui. Então, no dia a dia, para facilitar, seja para fazer a barba ou para fazer uma maquiagem, independente do que você deseje fazer quando for utilizar o espelho, é excelente que a iluminação esteja de frente e não de cima, porque se ela estiver de cima, vai criar sombras, né, aqui, por conta dessa parte superior, né, na testa e tal, acaba criando sombras aqui e causando uma sensação um pouco diferente, que você não consegue ver o rosto com a perfeição que você vê quando a iluminação é de frente. Então, sempre que possível, opte por ter a iluminação de frente no espelho. Eu acho que ficou uma composição bem legal. Me conta aqui nos comentários se você também curtiu. Apesar desse banheiro ter sido feito para um homem, eu tenho certeza que ele se encaixaria muito bem na maior parte das casas brasileiras. Até porque o tamanho dele, a dimensão é bem comum para muita gente. Então, principalmente para quem mora em apartamento, ter um banheiro com esse tamanho, com essa dimensão, é bem comum. E eu achei muito legal que a ideia de transformar um banheiro totalmente sem graça, sem cor, em um banheiro tão alegre, tão colorido e tão vivo e com tantas memórias afetivas. Para mim isso foi a parte alta aqui do projeto. E eu quero saber de você se você gostou, mas eu tenho uma dúvida que eu queria muito saber. Eu quero muito que você me diga aqui nos comentários se você teria ou não uma bacia suspensa no seu banheiro. Se eu te convenci que ela é segura ou se você nem tinha esse receio. Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!